Olá, gente, bom dia. Bom dia, meu povo lindo, bom dia. Vamos entrando aí, vamos juntos participar desse tempo de crescimento, de estudo. Bom dia, sejam bem-vindos. Quem está ativando o lembrete aí, tá ligado aí na hora, né? Maravilha, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma semana chamada Semana Santa. Uma semana muito importante para os cristãos, para a história do cristianismo, para a história do mundo como um todo. Então, que bom ter você aqui nessa segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. Bom dia para todos. Sintam-se todos aí cumprimentados. Eu não consigo ler todos os comentários, mas é muito bom a gente estar juntos. Vamos dar mais um minutinho aí, 9h32 a gente começa. Vamos dar mais um minutinho para a turma ir chegando e então a gente começar o nosso tempo de estudo, de conversa e de oração. Creio que a palavra de Deus nesses dias tem nos fortalecido. Você crê nisso também? É impressionante como a gente fica por um lado preocupado, como eu sempre digo, legitimamente preocupado. Os tempos são difíceis, mas a palavra de Deus vem e traz uma solidez, um alicerce, e isso gera paz, descanso, né? Confiança. Então, que bom que nós estamos juntos aqui, perseverando, segunda, quarta e sexta, para estudar a palavra de Deus, para orar, para acalmar os nossos corações e focar as nossas mentes naquilo que de fato importa, nesse tempo em que as nossas prioridades estão sendo tão avaliadas, né, ou colocadas em xeque. Vamos lá então, vamos começar. E eu queria orar, mas já queria, antes da oração, que você abrisse aí sua Bíblia na segunda carta de Pedro. É o texto que nós começamos na semana passada e eu pretendo terminá-lo ao longo das próximas semanas. Tem muita coisa boa para a gente extrair aqui e aplicar para as nossas vidas. Então, segunda carta de Pedro, deixa aí aberto e eu quero orar com você agora. Vamos lá? Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que nessa hora, aqueles que estão chegando, aqueles que ainda virão se juntar a nós nesta live, os que já estão aqui presentes, sejam visitados, Senhor, pela tua presença. Recebam, meu Deus, unção do teu Espírito para discernirem sobre as verdades que o Senhor quer nos ensinar hoje, Pai. Em nome de Jesus, que seja um tempo especial para as nossas vidas, para o teu povo, para quem quer que entre, Deus, nesse momento, nessa conversa, que seja um tempo especial e transformador, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá, então. Eu vou desligar aqui as minhas notificações, senão não tá tudo bem aí? Massa. Então vamos lá. No capítulo 1 ainda, da segunda carta de Pedro, eu vou ler a partir do verso 12. Hoje eu vou ler um texto pequeno, porque nesse texto pequeno tem lições assim muito profundas que a gente precisa atentar. E às vezes o risco da gente ler um texto grande é ele passar por cima de muita coisa importante. Eu não quero correr esse risco hoje. Então, do capítulo 1, eu vou ler apenas os versos 12 a 15. Dizem assim esses versos: Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiverem no tabernáculo deste corpo, Pedro fala dele, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, eu considero importante despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Gente, vamos recapitular aqui rapidinho o que é que Pedro vem nos falando. Aqui na segunda carta dele, a gente virou os nossos olhos para o seguinte: na primeira carta de Pedro ele fala de uma perseguição que vem de fora. As igrejas da Ásia Menor, perseguidas, humilhadas e oprimidas pelo Império Romano. Na segunda carta ele fala de uma perseguição que vem de dentro.
Eram as falsas doutrinas, o ensino que estava querendo corromper as verdades essenciais do Evangelho. Então, o perigo com o que vem de fora e o perigo com o que está dentro, querendo minar de dentro, estratégias diferentes do inimigo. E então ele diz que o principal propósito dele nessa segunda carta é estimular o crescimento espiritual daqueles cristãos. E ele vai fazer isso agora dizendo que quer que eles se mantenham vivos na lembrança da verdade do Evangelho, da mensagem que ele os tem ensinado. Na nossa live passada, a gente olhou para como Pedro se apresenta primeiro como servo, escravo, rendido ao Senhor Jesus, para depois então se apresentar como vocacionado ao ministério apostólico. A gente viu como Pedro afirma que nós já temos da parte de Deus toda a provisão necessária para vivermos uma vida abundante, que é Zoe, e para vivermos essa vida em piedade. O termo grego ali literalmente é um bom louvor. Vida piedosa é aquela que serve para adorar a Deus. É uma vida onde cada ação, cada palavra, cada ênfase vai resultar em glórias a Deus. Isso não tem a ver necessariamente com ser religioso. Isso tem a ver com coerência de vida. Aquilo que eu creio se revela na prática das minhas ações, das minhas palavras. Então isso é uma vida piedosa. Claro, esta piedade está na direção de fazer o bem ao outro. Então Pedro está dizendo, olha, vocês já têm, Deus já lhes deu toda a provisão para viverem de maneira piedosa, para terem vida Zoe, não é vida bios, é vida Zoe, que significa vida plena, de maneira piedosa. E ele então, num tom de despedida, ele começa a falar sobre sermos nós participantes da vida divina. É aquele conceito que Pedro expõe aqui de teoses. Salvação não é apenas um destino para um lugar, não é apenas morrer e ir para o céu. Salvação tem a ver com o tipo de gente que eu estou me tornando aqui e agora. Teoses é quando nós participamos desta natureza do Theos, de Deus, a natureza divina. É quando eu caminho nesta vida aqui querendo cada vez mais me parecer com Jesus Cristo. Pedro está, em outras palavras, dizendo, cristãos, atentem para o aqui e agora, porque o alvo de vocês não é o céu já está garantido. O alvo de vocês é serem como Cristo é. Então, recapitulada as lições da nossa última live, eu entro então aqui agora nesse texto que nós acabamos de ler. E estes versos do 12 ao 15, Pedro tem uma mensagem importante para comunicar. E eu quero ilustrar essa mensagem com uma lembrança de uma história minha aqui. Eu sempre gosto de ilustrar desta forma porque eu acho que ajuda bastante a você entender o princípio. E eu tive a lembrança aqui, enquanto estava estudando esse texto, da primeira vez que meus meninos, eu não me lembro qual dos dois foi viajar, foi para a casa da minha irmã que mora fora do país. Eles foram sozinhos para lá. Eu acho que eles tinham... Um devia ter 12 anos, o outro devia ter 16. Foi algo mais ou menos assim. Eles eram bem jovens. A gente fez todo o protocolo jurídico lá de autorização de viagem, etc. Mas eu me recordo, eu aqui, pai, né, paranoico, com medo, onde é que esses meninos vão parar em aeroporto, fazendo voo internacional, alfândega e tal. Eu me lembro de sentar com eles à mesa num dia precedendo a viagem e fazer uma recapitulação passo a passo de todas as instruções que eles não podiam esquecer, do que fazer, de que documento apresentar, eles tinham que ficar agarrados com os passaportes, o que ia dizer na imigração, o que ia dizer na parte de controle de bagagens, o que ia falar caso a aeromoça perguntasse isso, aquilo. Eu passei as instruções repetidas vezes e eles olhando para mim como quem diz assim, pai, tá bom, a gente vai lembrar, ninguém vai morrer não. E isso... de certa forma, agora é cômico, na época eu estava apavorado, mas graças a Deus deu tudo certo, mas hoje é cômico, mas foi uma ênfase que um pai queria dar ao filho para dizer o seguinte, olha, isso que eu estou ensinando para vocês é muito importante, não esqueçam, não percam isso de vista. Então, é mais ou menos o que Pedro está falando aqui. Nesses versos de 12 ao verso 15, você vai ver que Pedro fala 3 vezes sobre essa importância dos cristãos da Ásia Menor de lembrarem das verdades que lhes foram ensinados. Você vai ver aqui no verso 12, 13 e 15. Deixa eu reler aqui para você. Verso 12.
Por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas. Que coisas são essas? As verdades que ele vem ensinando antes. A gente estudou essas verdades na sexta-feira passada. No verso 13 diz: considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. E no verso 15 ele insiste: eu me empenharei para que vocês, depois da minha partida, estejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Como é importante a lembrança dos ensinos de um pai para o filho, claro, aqui dos ensinos do apóstolo Pedro, que tem esses cristãos da Ásia Menor como se filhos fossem. Não se esqueçam dessas verdades, porque elas vão ajudar vocês a estarem firmados em cima de um alicerce sólido. E ele enfatiza dentro destes versos dizendo o seguinte: esta lembrança dos ensinamentos da palavra de Deus ajudam vocês a terem alicerces que são sadios. E a saúde que esta lembrança gera em vocês é uma saúde integral. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Lembrar do que Deus disse. As palavras que Deus disse vai gerar firmeza, alicerce sólido de maneira integral. Agora, não é só lembrar do que Deus disse. Pedro não está aqui chamando os cristãos apenas para se lembrarem da palavra ensinada. Ele também quer que os cristãos se lembrem da palavra, dos feitos gerados por Deus na vida deles. É uma lembrança do ensino, mas é uma lembrança das experiências práticas. E isso me fez recordar aqui do Salmo de número 103. O Salmo 103 é um salmo que fala da importância dessa lembrança. Olha o que é que diz aqui, eu vou ler o início do Salmo 103, diz assim, ó: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma e não me esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É mais ou menos como se o salmista estivesse dizendo assim, ó: na medida em que eu não esquecer do que o Senhor fez, de todas as tuas bênçãos, a minha alma vai bendizer ao Senhor. Então, se por um lado lembrar das palavras de Deus me constitui um alicerce sólido para eu firmar minha vida em cima, lembrar das bênçãos, dos feitos de Deus constitui para mim um ambiente para adorá-lo. Olha o que é que Deus fez, o salmista continua aqui, eu vou ler a partir do verso 3. O salmista diz assim: é Ele quem perdoa os seus pecados, aqui são os feitos de Deus, tá? É Ele quem cura as suas doenças, é Ele quem resgata a sua vida da sepultura, coroa de bondade e compaixão, é Ele que enche de bens a sua existência, e no verso 6, é Ele quem faz a justiça e defende a causa dos oprimidos. Então, a lembrança que Pedro está apelando que os cristãos tenham é a lembrança das palavras de Deus ensinadas por ele mesmo, Pedro, que gera esse alicerce sólido em cima do qual eles firmam suas vidas, e também uma lembrança dos feitos do Senhor, que gera o ambiente para adorar ao Senhor. Eu escrevi uma música com a Cíntia há muitos anos atrás, que é baseada nesse Salmo 103, e que diz então: faz com que eu me lembre, faz então eu me lembrar, para que por todas as tuas bênçãos eu possa te adorar. Então é isso, a lembrança ela traz muita saúde para a nossa caminhada com Deus, porque por um lado ela me firma os pés em um solo bastante rochoso, firme, alicerce, e por outro lado ela eleva o meu espírito e o meu coração para continuar adorando a Deus. Amém, gente? Então, vamos continuar aqui no verso 13, o apóstolo Pedro vai seguir e dizer o seguinte, ó: considero importante que enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, eu possa despertar a memória de vocês. Ele ainda está falando dessa insistência em o povo estar com a memória fresca, só que quando ele diz que ele está despertando a memória do povo, eu trouxe esse aspecto agora que é muito curioso, porque o tempo verbal aqui nos chama a atenção. No grego tem um tempo verbal que se chama presente do indicativo ativo, e é exatamente o tempo em que está aqui este despertar. Eu vou despertar a memória de vocês. E a característica desse presente do indicativo ativo é que ele gera uma necessidade de continuidade. Então não é apenas assim, eu estou aqui para despertar a memória de vocês. É como se Pedro estivesse dizendo assim, ó: eu estou aqui
despertando a memória, eu vou continuar despertando a sua memória, eu vou lembrar vocês, não vai ser só uma vez, eu vou insistir, eu vou ensinar de novo, eu vou continuar lembrando e continuar insistindo. Porque a gente esquece muito rápido. A gente recebe um ensino aqui hoje. Daqui para depois do almoço a gente esquece e está atabalhoado, e está ansioso, e está trocando as coisas e refazendo prioridades da forma errada. Então Pedro está dizendo, olha, a gente tem que lembrar da firmeza que a palavra de Deus nos gera, mas insistir nessa lembrança, é todo dia, toda hora. Você não pode abrir mão de estar alimentando o seu coração com a lembrança dos ensinamentos da palavra de Deus. Está claro isso? Não foi à toa que Pedro escolheu esse tempo verbal para dizer, olha, eu vou continuar insistindo para despertar a memória de vocês para as verdades que eu lhes tenho ensinados. E aí ele usa uma expressão interessante, tanto no verso 13 como no verso 14, não sei se você reparou isso, ele diz assim, eu estou prestes a deixar este tabernáculo. Tabernáculo é essa imagem da tenda em que Deus se revelava para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Tabernáculo foi a palavra que o apóstolo João escolheu para dizer que o verbo de Deus viveu entre nós. Ele foi encarnado, Jesus Cristo, e viveu entre nós cheio de graça e de verdade. Este verbo viver aí é a expressão tabernacular, ou seja, ele viveu como que o tabernáculo que era temporário na história do povo. Tem essa imagem de que existe agora, mas é só por um tempo. O que é que Pedro está fazendo aqui? Quando ele diz que ele está prestes a deixar este tabernáculo, é uma forma simbólica para dizer que ele está prestes a morrer, mas ele está lembrando aos seus ouvintes algo que ele já ensinou lá atrás, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 1, verso 17, no capítulo 2, verso 11. Ele está dizendo que nós somos peregrinos. Pedro está resgatando esse tema tão explorado lá no capítulo 1, lá no capítulo 2, verso 11 da primeira carta, ele vai dizer que nós somos peregrinos e estrangeiros. Lembra dessa lição que a gente teve? Ele está dizendo então que ele está prestes a deixar o tabernáculo, porque assim como o tabernáculo era temporário para o povo naquela época, a sua vida é temporária. Então ele está lembrando, olha, não se esqueçam que nós somos peregrinos. Aí ele continua no início do verso 15, falando o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, esta palavra partida aqui é uma palavra importante, é a palavra exodon, que vem de êxodo, que é sair de. Essa mesma palavra partida foi usada por Lucas no capítulo 9, verso 31, quando está sendo narrado lá a transfiguração de Jesus. E então aquelas figuras que aparecem lá, Moisés e Elias, eles estão ali dizendo que Jesus em breve iria partir também. A mesma palavra exodon tem a ver com morte, tem a ver com esta ida, partir, sair de, né? Então Pedro está dizendo aqui, ó, em breve será a minha partida. Só que é interessante porque no capítulo, neste mesmo verso 15 que nós lemos, ele vai contrastar esta partida dele com a entrada dos discípulos no reino eterno. Capítulo 1, verso 11, Pedro diz assim, ó, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra partida é exodon e a palavra entrarem é eisodos. É uma diferença de preposição, não merece avaliar essa minúciazinha, mas uma preposição dá a ideia de sair de dentro de, e a outra preposição dá a ideia de entrar para dentro de. Então, pega esses dois e olha que contraste bonito que Pedro está dizendo. Ele diz assim, nós somos peregrinos, nós vamos deixar este tabernáculo, ou seja, isso aqui é temporário, e nós vamos partir. Mas a gente está partindo para entrar em. Então, gente, isso é importantíssimo porque Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 8, dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. E aí ele lista todas as coisas que seriam preocupantes para cristãos debaixo de perseguição
e diz assim: nenhuma delas será capaz de nos afastar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem a enfermidade, nem o coronavírus, nem a pandemia, nem a quarentena. Porque nem a morte, nem a vida. Porque se a morte é a partida, a vida plena e eterna é essa entrada. E nós já vivemos em Cristo Jesus esta vida que caminha na direção de sermos cada vez mais parecidos com Ele. Amém, gente? É muita segurança que a palavra de Deus nos dá. E ainda no verso 15, ele diz, no final aqui do verso 15, ele diz assim: eu me empenharei para que, depois da minha partida, ele termina, vocês sejam sempre capazes de lembrarem-se dessas coisas. Ser capaz de lembrar dessas coisas. É através, como é que o povo seria capaz de lembrar dos ensinos de Pedro? Algumas possibilidades, através dessas cartas que Pedro vai deixar, através do ministério de Pedro que continuou na história. Sabe que depois da morte de Pedro, 2 discípulos que estavam muito próximos a Pedro tiveram um papel importantíssimo na história de expansão do cristianismo. Sabe quem foram eles? Silas, companheiro de Paulo na viagem. Silas era parceiro de Pedro. E também, além de Silas, o Marcos, João Marcos, que vai escrever o Evangelho de Jesus. Então, veja só como Pedro está dizendo: eu estou aqui me esforçando para deixar um legado, para que vocês se lembrem dessas coisas. A intenção, o esforço de Pedro é para que os discípulos ali da Ásia Menor, debaixo da perseguição romana, eles pudessem ter recursos que os ajudassem a lembrar, a ficarem atentos na memória, lembrando-se das obras e das palavras de Jesus Cristo. Então, queridos, como eu disse, o texto hoje ele é curtinho, mas tem ensinamentos importantes. E eu digo que de todos, o ensinamento que Pedro está dizendo aqui é a respeito da bênção que Deus nos deu, chamada memória. Nós não podemos abrir mão da lembrança dos ensinamentos e das obras de Jesus, do que ele fez por nós, do que ele tem feito por nós, nos abençoado, e também ao mesmo tempo do que ele nos deixou como palavra. É o Salmo 103 que nós cantamos dizendo: faz então eu me lembrar, para que a partir de todas as tuas bênçãos eu possa te adorar. Firmeza e alicerce sólido na vida de um cristão vem a partir da lembrança do que Jesus fez por nós e da lembrança do que ele deixou registrado para servir de ensino e de orientação para as nossas vidas. Como é que isso é importante para você nesses dias de pandemia? Diz aí. Como é que é importante para você nesse dia de confinamento? Você trazer à sua memória, à sua lembrança, aquilo que te dá esperança, como nos ensina o profeta Jeremias. No que é que isso te ajuda? Lembrar que você não está só, lembrar que toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário, não existe mais perigo de enfermidade, porque a morte já não nos alcança mais. Ela é um inimigo vencido, nós não precisamos ter medo dela, porque nada nos afasta daquilo que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz, o seu amor que nos gera uma vida plena e abundante. Essa é uma palavra de esperança para você começar a sua semana. Esta é uma palavra que eu queria que você guardasse no seu coração, como um pai que diz para o filho: olha, não se esqueça do que eu estou lhe ensinando, porque isso não só vai te fazer chegar no seu destino final, como vai te proporcionar que ao longo da caminhada você caminhe com tranquilidade e paz, com um otimismo não ingênuo, mas com um otimismo baseado em certezas de que o Senhor Jesus está contigo no meio desta jornada. Amém, queridos? Amém e amém. Quarta-feira e sexta-feira nós vamos continuar o nosso estudo bíblico, mas em consideração à Semana Santa, eu vou dar um break na carta de Pedro e nós vamos estudar assuntos relativos a esta semana que Jesus, na história, chega em Jerusalém para de lá não sair mais. Quarta-feira vamos falar sobre o que Jesus estaria fazendo em Jerusalém nessa quarta-feira e também ao mesmo tempo... Estão pedindo para você cantar a música. Fala, meu Deus, estão pedindo para eu cantar a música? Aí você me pegou. Vixe, meu violão ficou lá na igreja, ó. Não vai rolar não. Fui salvo pelo gongo.
Mas o refrão dela diz assim, vamos lá, a estrofe dela diz assim: sabes que eu sou o Senhor, feito do pó, flor do campo que floresce e vai, vagando só, mas seus olhos se voltaram para mim, e da sepultura minha vida resgatou. Todo medo, culpa e solidão chegou ao fim. Aí o refrão diz assim: e em gratidão bendiga minha alma ao Senhor, todo o meu ser. Te exalta enquanto eu viver, faz então eu me lembrar, e por todas as tuas bênçãos te adorar. É isso aí. Gente, tá bom. Humilhação já deu demais aí. A outra ia entrar com a minha voz aqui no meu pé do ouvido. Não rola de jeito nenhum. Queridos, essa é a música que Deus colocou no nosso coração. Fica de dever de casa para você aí ler o Salmo 103, que para mim é este salmo que fala da bênção da memória, como nós somos chamados a lembrar das bênçãos de Deus, e por causa dessa lembrança nós explodimos em adoração a Deus. Vamos orar agora, nós vamos colocar nossos corações diante do Pai, e o meu desejo é que este ensino do apóstolo Pedro aos cristãos perseguidos, temerosos lá do primeiro século, tenha alcançado o teu coração hoje. Lembrem-se das verdades que eu, Pedro, ele diz, tenho lhes ensinado. Elas serão para vocês um chão firme, um firme alicerce. E lembrem-se dos muitos feitos de Deus, das bênçãos de Deus sobre suas vidas, porque elas serão para vocês esse ambiente de adoração. E aí você caminha com firmeza e com leveza de alguém que adora ao Senhor, na alegria e na tristeza, nas vitórias e nas derrotas, no medo e na confiança. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos agora. Pai querido, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nossos corações estejam sempre firmados na memória que temos dos teus ensinos, na lembrança que o Senhor nos dá da tua palavra. Mas ao mesmo tempo, Deus, que estejamos caminhando neste ambiente de lembrar, este ambiente repleto de lembranças daquilo que o Senhor tem feito por nós e do muito que o Senhor ainda vai fazer, porque isso nos coloca prontos para te adorar e para exaltar o nome de Jesus. Que esta lembrança nos dê então um chão firme, alicerce, e nos dê esta leveza que nós temos celebrado aqui para te adorar e para exaltar o teu nome. Deus, que sejam dias de confiança no Senhor, que sejam dias de discernimento no Senhor, Deus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, muito bom o nosso encontro. Vale a pena um lembrete para você, que segunda, quarta e sexta a gente já tem esse encontro marcado, mas terça e quinta eu também estou ao vivo, aqui às mesmas 9h30 da manhã, mas batendo um papo com pessoas a respeito dos medos que a gente tem durante esse período. Falei semana passada do medo do novo com o pastor Carlinhos Queiroz. Amanhã vou conversar com Claudinho Freire, economista, falando sobre o medo da crise. E sexta-feira vamos falar sobre o medo da morte com o psicólogo Erasmo Ruiz, que é especialista nesse assunto, tá bom? Se você puder, hoje ao longo do seu dia, ore pela Renata. A Renata é uma moça que perdeu o marido. Ele teve um infarto fulminante, não foi por Covid-19, mas talvez você não a conheça, talvez você a conheça, mas o Senhor sabe quem ela é e esta família precisa de uma intervenção miraculosa da parte de Deus. É Renata o nome dela, você não precisa nem conhecer, só intercede por ela agora em nome de Jesus, tá certo? Que Deus traga consolo, que Deus traga conforto, que Deus segure na mão dessa moça, dessa família, restaurando as forças desta casa toda, em nome de Jesus. Forte abraço para você, Deus te abençoe e a gente se vê amanhã 9h30 e ao longo da semana. Tchau, tchau.